com muito orgulho que nós abrimos esse projeto maravilhoso aqui, o Café com o Tomé. É um projeto que visa contar a história do Colégio Nacional, desses 40 anos do Colégio Nacional, que comemora agora em 2025. Mas contar essa história pela história das pessoas que passaram por aqui, que construíram essa história, né, para que haja conexão de sentido dessa escola, né, que dialoga com o século XXI, de uma escola contemporânea, de uma escola que, desde as suas raízes, ela se comportava, só fazia sentido a sua existência para responder às necessidades do seu tempo, da sua época, né, enquanto um lugar de preparação das pessoas para poder viver melhor, para poder viver bem. E que essa escola, que nasceu do ensino supletivo, que passou pelo pré-vestibular, que em seguida do sucesso do pré-vestibular, o ensino médio, do ensino médio ficamos 17 anos somente nesses níveis de ensino, e até que em 2004, né, rodamos o nosso ensino fundamental 2, o atual fundamental 2, os anos finais do ensino fundamental, e em seguida o fundamental de 9 anos, e após o fundamental de 9 anos, com 25 anos, desses 40 chegamos à educação infantil. E estamos nesses últimos 15 anos fazendo essa releitura da chegada da educação infantil e voltando a entender o que nós temos que fazer na outra ponta, que é o ensino médio. Mas nós nascemos, né, do supletivo e do pré-vestibular. E que hoje essa mesa aqui ela está muito bem representada, né, aproveitando o março, mês de comemoração do Dia Internacional das Mulheres, né? E o Nacional, essa marca que é o Colégio Nacional, na verdade deu origem a uma escola, e escola é mãe, escola é né, mulher, né, que é a mulher que é o princípio da vida, né? E que isso tão importante, né, na nossa história, essa conexão, né? E eu espero que o Café com o Tomé seja abençoado aí com essa vinda dessas mulheres lindas aqui, que eu já me emocionei absurdo. E Leide Rosa Carneiro, Vanessa Marques, que saudade de vocês, Lenice Severino, olha que time, né? E nós vamos contar de maneira descontraída o que foi a vida, né? Porque a ideia é muito essa mesmo, essa escola que é a raiz, né? De onde nós viemos e toda essa construção, né? Porque tem muito amor, né? nessa construção. Então as histórias que nós vamos entrelaçar por aqui vai envolver tudo isso, né? Teremos programas riquíssimos aqui. Esse aqui é para se esquentar mesmo, dar boas-vindas, né? Esse primeiro episódio, né, que nós estamos fazendo. Então, bem-vindas, mulheres. Obrigada. E que legal. E Leide, começar com você, Leide, assim, a sua chegada nessa história, como é que foi? Nossa Senhora, foi muito emocionante, né? Só de subir aquelas escadas ali, eu lembrei de quantas vezes eu subi. Só que agora é mais difícil um pouquinho, né? Mas sempre muito bom. Se você falou que ficou emocionado, eu já cheguei emocionado, porque 40 anos de Nacional é muita coisa. E foi muito bom, né? A nossa história, né, Vanessa, a Lenice, o que a gente riu, o que a gente conversava, viveu, chorou. Foi muito, né? Mas valeu a pena. Começou, inclusive, como mãe, né? Como mãe. Como mãe, né? Porque isso que é um negócio legal, né? Isso, o Clark e o Robson já estudavam aqui, né? E eu tinha acabado de formar. Aí eles falaram, mãe, só não quer trabalhar no Nacional? Eu falei, mas como que eu vou saber, né?
Aí ele falou, com você. Você falou, não, traz sua mãe. Aí eu fiz o teste. Quando eu cheguei na sala, que estava aquele tanto de homem, eu falei, meu Deus, É hoje. não tinha nenhuma mulher. Mas eu enfrentei e dei aula. Antes de terminar, você falou, pode parar. Eu falei, ixi, ele não me quer, né? Quando ele falou, pode parar, eu falei, e aí? Ele falou, tá aprovado. Ai, que bom. Era a técnica, né? Assim, Era. as seleções de professores Seleções. passaram por esses encontros coletivos. Na É. verdade, assim, isso é que nos entrelaçou, na verdade, porque os estudantes, eles traziam possibilidades de professores, eles iam buscar também, nos apresentavam, e a gente sempre submetia aos famosos testes, né? De onde vieram aí todos os ícones do colégio, né? E assim, é muito bacana mesmo, Muito. né? Você passou por isso, agora passa o filme na minha cabeça aqui, né? Da chegada de vocês aqui. A Vanessa já era professora, né, Vanessa? Já na Já. época. Já. Eu iniciei no primeiro semestre de 87. De 87. Foi o primeiro Foi no semestre primeiro semestre de pré-vestibular. de pré-vestibular. Isso, exato. Aí, um outro professor que trabalhava comigo em outra escola falou, tá precisando de professora de física e de matemática. E lá eu dava aula de física e matemática. Aí lá vim eu. E essa coisa interessante, né, Vanessa? Assim, a gente... E quando você me perguntou o que eu fazia, eu falei, não, ainda estou fazendo engenharia, larguei agora e estou fazendo matemática. Aí você falou, então vem. Então, na verdade, assim, a chegada, né, do Nacional no pré-vestibular, que em 85 foi o supletivo. Né? Do supletivo veio o caldo, né, dos estudantes. Né? O país estava, em 1985, fazendo a travessia para a democracia. Né? Isso. Né? Tomando Acabada a posse, ditadura. né, o Tancredo, né, junto com Sarney, na verdade, aquela tristeza toda com a morte do Tancredo, né? E que, então, o Sarney, né, assumia aquela, né, fazia aquela transição para a democracia, né? Então, assim, esse aqui são para falar em entrelaçar, né, ó, Desculpa. o aluno que trouxe, né? Desculpa Isso atrapalhar, não, mas mas esse aqui é o atrevimento, na verdade, que a gente tem que ter em função das estreias, né? Que E uma estreia com Esse aqui é o essa... meu filhote. Né, você Esse podia aqui até fazer parte dessa roda Esse é aqui, o realmente. protetor Ó. da minha neta. Você pode sentar aqui também. Robson. eu vou dar aula da Vai nova dar aula, unidade. né? Mas olha assim, aqui. Essa aqui foi a pessoa que me ajudou muito. E Foi. hoje é aquilo que eu te falei. Hoje eu ajudo os estudantes, porque eu falo, eu preciso retribuir O aquilo que que eu você foi ganhei. ajudado, exatamente. E o que a gente ganha de graça, a gente retribui de graça também. E foi muito bom. Tá? Muito Filhote, né? E aí, É. o Chamava Robson, tudo de filhote. que junto com o Clayton, né, fazendo o cursinho, trouxe leite. pra cá. Trouxe. Aí, ó. Tamo junto. Muito Ó, É? abraço Legal, aí, desculpa né? atrapalhar vocês aí. Tchau, vai com Deus. Mas essa é a história viva, né? Assim, como que as coisas vão se entrelaçando realmente, né? Então, desse conhecimento, né? Da Vanessa aí. A Lenice foi em Tuiutaba. Eu tive 2 momentos distintos no Nacional. Primeiro, como professora do pré-vestibular. Fiquei 3 anos, em 1997 que eu comecei. Eu vinha toda semana, eu trabalhava na sexta e no sábado, dando aula no pré-vestibular. Então foram 3 anos de muito orgulho, Tomé. Você pode ter certeza. Quando eu fui convidada para trabalhar aqui, eu não acreditava. Eu falava, que desafio é esse? O que Deus está me mostrando? O que Ele quer de mim? E eu vou dar conta. Até que chegou no momento que eu tive que mudar, né? Porque Exato. aí você falou, não, agora nós queremos você no ensino médio para a direção da escola. Aí mudei para Uberlândia e estou aqui há 25 anos. Olha só, né? Foi realmente assim, uma trajetória muito, muito bacana, né? Muito legal mesmo, acompanhou aí toda uma travessia, né, que a gente estava fazendo. 97, né? 97 é um momento realmente de auge, né?
auge do nosso ensino médio já, que estava surgindo, né? Tomé, Hã? mas Mas, é bom lembrar que nem sempre o nacional está como está hoje. É. Né? Ele começou com todas as dificuldades, muito bem. nós enfrentamos muitas Junto com dificuldades, eles. sempre juntos, Nascemos no barracão, né? no barracão. Isso que é a verdade, né? Nós nascemos num barracão na rua Caiapônia, 89. Isso. Acabou. Né? É chão batido. Né? Então- Carteiras alugadas. Seu Zé Francisco da comunidade Zé, lá que nos ajudou. gracinha. Né? Que tá aqui o seu Zé. É. Né? Eu vi o seu Zé aí. Agora nós vamos passar em imagens aqui, brincar um pouco com essas fotos aqui, né? Que assim, o seu Zé tá aqui, né? E o seu Zé tá por aí, né? E foi Tá desde sempre. essa energia lá de arrumar as carteiras. "Ah, eu vou te arrumar as Ele carteiras. tinha lá na prazer, igreja", né? né? E arrumava Emprestou. tudo. Né? Então, a carteira emprestada, alugado, mesa, né? Infraestrutura, mas uma Rodando vontade a danada. apostila Isso. na mão. Na mão. Quantas vezes eu rodei no mimeógrafo, exercício para os alunos. E você falando das dificuldades, elas não foram poucas. Não. Mas assim, era uma equipe muito unida. A gente acreditava um no outro, Isso, a gente sabia confiança, que tinha né? ali aquele suporte, né? É. A gente enfrentou uma barra muito grande, mas saímos assim, Vitorioso. mais fortalecidos ainda, né, Tomé? Muito fortes. Na verdade, assim, o projeto, né, ele encantava os Encantava. educadores. Né? Uhum. Na verdade é isso. Esse é o DNA nosso. Né? Porque esse é o que perdura, isso é que nos conecta. É. Isso é que nos conecta. Porque hoje, a gente é incrível, né? Essa equipe, né? O Marcelino está aqui até hoje. Ele não quer pendurar a chuteira. Ele não quer. Ele fala, não, ô gordo, duas aulinhas, Tá me bom. ajuda, duas aulinhas para ficar aqui, eu preciso ficar com o pé aqui. Né? Então, vai aposentar na polícia, vai com polícia rodoviária. Já né? vai também. Né? Então ele quer, ele não quer parar da aula. Então, o Luiz Bustamante vai fazer Nossa. parte também Ele dessa não conversa. larga, Então, não. assim, na verdade, assim, essas pessoas todas, né, que trouxeram realmente o DNA do Nacional. E as equipes vão sendo superadas, mas essa projeto união, essa maneira de enxergar a educação é o que nos Vem conecta. de raiz. É o que nos conecta. Foi a Eu acho que é raiz isso que firmou o Nacional. Foi. Porque esse relacionamento de professor e aluno, você lembra todas as avaliações, qual que é o relacionamento do professor com o aluno. Acho que isso aí engrandeceu demais a escola, né? Os plantões. Os plantões, Nossa, é cara a cara ali, ó. A gente É. ficava com o aluno Vanessa, assim, tarde aquela coisa, inteira. coisa de passar tarefa para ele. Passava E tarefa. seguir para cumprir. Né? E sentava lá nas rodas. Quanto assim, né? É até um negócio muito legal lembrar. Olha a nossa mediateca hoje, o formato dela. Ele vem do ideal, do ideário do quintal, do nosso quintal. Porque o que a gente fazia? Botava as mesas do quintal e Pra íamos estudar. no plantão fazer exercício com os alunos. Exatamente. Distribuía lá pelo quintal as mesas e nós íamos e ficava um professor lá, outro cá, e a gente tarde inteira fazendo. Então, hoje, a mediateca tem as áreas de estudos individuais e tem os cantinhos dos plantões, dos monitores, né? Onde eles se reúnem para poder trocar ideia, para poder. Ô, Tomé, discutir. e esse extra classe, que o plantão é um extra classe, é que facilitava a aproximação Isso. nossa professor com o Com o aluno. aluno. Era um momento da verdade da gente. Sim. A gente conversava, ele colocava da dificuldade, o que é que ele não entendeu. Então, ali você estava próximo do aluno. Sim. Então, eu acredito muito que o extra classe é uma forma dessa grande aproximação nossa com eles. Não, e a Vanessa aqui, quantas vezes você foi lá para casa para ensinar os meninos? Então, Porque, Física, inclusive, assim, que né? eles não Porque sabiam, não. eles tinham os amigos, né? Isso, é. Era uma roda de amigos, né? Que acabava se reunindo nos bares, nas festas, né? Era um outro momento. E Da além vida. disso, ele ainda Nossa. estudava. E estudava Estudava para mesmo. valer. O Francisco jogava até um cobertor nas costas para poder estudar para medicina.
Que aí você ainda ajudou o Francisco também. Então, e do sucesso do supletivo, né, do sucesso do supletivo, com a missão de fazer com que os jovens que não tinham diploma de primeiro e segundo grau, que a gente preparava para os exames do Estado, né, e que, então, 85, 86 foi na Caiapônia, em 87 já estávamos na México, aqui, ó, até essa foto aqui, ó, essa foto interessante aqui, né, ó, Esse é quem? O é o Carlinhos? curso, sou eu isso aqui, né? Não, Ilê. Nossa, ele tava de Não, era a época barba. que tinha cabelo, tinha barba. É, barba. bem diferente. Era isso, né? Aqui, ó. Em Tomé. Então, E eu fico pensando, quando você falou monitoria, plantão, a Tudo isso. ousadia do Nacional sempre foi tão grande que nós saímos daqui de Uberlândia e fomos aprender mais sobre plantão, sobre monitoria, na Covilhã, lá em Portugal. Aí, ó. Nós Então, saímos daqui para isso, quer dizer, nós fomos para melhorar aquilo que a gente tinha de bom. Mas o Tomé falou, não, a gente precisa melhorar mais ainda. Assim, é uma coisa fantástica. É sonho, né, gente? São os É sonho. projetos, né? São Aí os foi a projetos. escolha dos projetos. Nacional foi uma escola, né? Então, aqui do sucesso do supletivo veio o pré-vestibular, que a gente não deixava mais aquela galera parar de estudar. Não. Inclusive, vamos entrelaçar histórias aqui, como o pai do Bustamante, né? Como a mãe do Foi, Marcelísio, né? Então, Que eu foram alunos eu do dei supletivo. aula pro pai A dele. Dalva, né? A Olha. Dalva, né? Que é aluna do supletivo, profissional nossa hoje. Então, Assim, dessa história do supletivo que ele levou a vida das pessoas, né? Do alegria que ele era um guarda-noite nosso Era. aqui da escola e tudo, nós adotamos ele, né? dormi E aqui, né? Hoje é um doutor, né? É um doutor, né? Professor, tá lá passando por Ouro Preto, Belo Horizonte como professor. Então, assim, dessa história toda, né, é que veio o pré-vestibular e veio em seguida, nos anos 90, veio o ensino médio. Então, assim, essa construção que vocês pegaram inteira, né? Vocês pegaram inteira essa jornada que nos trouxe para um ensino médio e que dialogava com uma juventude que queria liberdade. Então, ensino sério e liberdade, zero mote, né? era. Venha estudar com a gente, né? Ensino É sério. que assim, é um curso sério, ensino sério e liberdade, né? Venha estudar. Então, abrir o diálogo com a juventude, né? Então, numa escola que acreditava, né, na superação daquele momento. Então, que fazia sentido para essa juventude. E ali foi realmente assim, ganhamos a reputação de a escola da cidade, né? Forte da cidade, né? Então, vocês O pegaram. pai do Bustamante foi meu aluno no supletivo. No supletivo. É. né? O pai do... O Você senhor lembra? Lourenço. O Isso, senhor Lourenço, que era, por acaso, ele estava aposentando do Banco do Brasil no Prata, isso. né? E vinha para fazer, ele queria fazer direito. À Era noite. muito jovem, né, gente? É precursor dessa coisa de que hoje, né, os jovens hoje vão passar por quantas carreiras, né? Então, Então, eu assim, entrei em 1989. Em 89. Você já tinha 2 anos que estava aqui. Que ano que o Robson com o Clayton passaram no vestibular? 1990. 90? Pois foi a turma deles, Nós Que tínhamos eram- só exatas, só uma exatas, uma de humanas. 35 alunos, Isso. 33 entraram. Essa Você tem lembra? retratação aqui também Essa, dessa foi essa geração turma. aqui. Ela Aí tem exatas, também. viu, Leniste? Hã? 33 Não, entraram. a aprovação da De em todos, né, 35, gente? 33 entraram na exata. Sempre Isso foi, foi, assim, surpreendente. Aquilo lá, assim, né? Porque era um momento. Estourou. Aí daquela- bombou. O Nacional acompanhou todas as mudanças do vestibular, né? O Nacional acompanhou absolutamente todas essas mudanças do vestibular e o telefone tocando aqui, ao vivo é um problema, né? Assim, mas nós enfrentamos todas as mudanças. Então nós tínhamos um vestibular de fase única, que depois, em seguida, veio o vestibular de 2 fases, dividido por áreas do conhecimento. Depois extra, né? MED. Então qual era a grande sacada, né? MED. A grande sacada é que quem que construía? A gente construía junto o projeto. Nasci aqui, né? Tomé, e a emoção de quando a gente acertava as questões no vestibular? Nossa Senhora! Ah, mas não tinha.
Eles A perguntaram, hora que será que você a hora não que eu fez chegava isso? naquele corredorzinho ali da México, lá de cima, que tinha acertado as questões, muito magrinho, os alunos me pegavam tudo e ficavam Jogava. me jogando para cima. Era. Eu não esqueço disso também. Como que esquece uma coisa É. dessa? Assim, Então você Como entrava sonho. ali e os alunos Ah, estavam amando que a gente tinha acertado as questões. Tudo. veja bem, essa história de aprovação, né? A gente tem que falar, né? Assim, Tem. porque nós começamos com essa galera que veio do supletivo, então aprovando em direito. O pai do Bustamante. senhor Lourenço passou no segundo vestibular que ele fez, de direito, que era um Direito. curso concorrido, né? Passava meninada em administração, né? Passava em odontologia, a gente não tinha danada da medicina, né? Aí até que chegou quem? O Edmar. Lembra do Foi Edmar? mesmo. O Edmar, quando eu matriculei ele, porque nós éramos matriculadores, né? É. Aí eu falei assim, cara, você deu a maior sorte na sua vida, porque você vai passar em medicina. Ele falou, vou passar? Eu falei, você vai passar em medicina. Sabe por quê? Porque nós precisamos que você passe em medicina. Sempre nós precisamos. A escola precisa mostrar Você que nós vai temos estudar. capacidade de passar um cara em medicina. Então, assim, falou, pô, sou funcionário do Banco do Brasil, trabalho a noite inteira, você acha que tem jeito? Eu falei assim, claro que tem jeito, cara. Claro que tem. Né? Acredita em você aí, se você cumpriu todo o caminho que nós vamos desenhar para você, pronto. Aí, nossa senhora, né? A gente dava tarefa para ele, né? Os professores, todos, né, Vanessa? Todo mundo. Passava. Aí, o que ele vinha com a tarefinha feita todo dia, ele tinha obrigação, você não deixa ele fazer não, você vai fazer todo E dia. a gente cobrava, né? Ô, Tomé, quando você fala, por exemplo, passando por todos os processos e mudanças da faculdade, e o Nacional dando pitaco em tudo. Quer dizer, o Nacional questionando tudo. Então, de uma certa forma, a gente envolvia em tudo. Nos processos Em tudo. dos outros também. Porque você foi sempre muito Não, é uma questionador. história, né? É uma história. É. Na Né? época que a gente ia para a UFO Isso. discutir as Questões, questões do questões. vestibular. E eu ousava Ô, Vanessa, criticar, nós- né? Era. E E ganhava eu a ficava questão. atrás do Tomé, porque eu era a Não única era? mulher na equipe de física. É a minha E companheira. o dele. pessoal brigava. mas Aliás, durante um brigava. tempo nós fomos 100% da equipe, né? É. E a gente Matemática e ganhava a física. questão, né, Tomé? Foi. A gente brigava pela questão, mostrava por A Brigava. mais B, que ela estava Brigava. certinha e Não. a gente Ganhava. conseguia. Como que eu posso esquecer que em 88, o segundo vestibular que nós íamos participar, em janeiro de 88, É. né, eu percebi uma lacuna nas coberturas do vestibular, né, eu falei assim, deve estar havendo confusão aí de quem, porque não houve cobertura do vestibular em julho de 87. Então aí essa história, inclusive, eu vou resgatar com um podcast aqui que nós vamos dedicar a isso, mas ali o Nacional fez a primeira cobertura de vestibular já em 88, seu segundo vestibular, né? Que Gabaritava pela rádio. pela rádio, pegava o gabarito do concorrente maior lá, Sei. né? E ainda falava assim, tá errado, estão marcando A, mas é D de dado por conta Então a gente não disso, tinha disso. medo de Não brigar tinha, pela não. questão. Era uma Quantas ousadia. vezes eu li Certeza que a o gente gabarito? sabia. É. Quantas vezes eu li gabarito Então. na rádio? A gente dava o gabarito antes de sair o gabarito. Sim, a gente Porque tinha, o nosso as aulas de era véspera tão aquela sério. loucura, né? As aulas de véspera sempre foram aquela loucura. Foi E, bonito, ó, né? Você vem assistir a aula de véspera hoje, de onde vem isso que está aí hoje? É a evolução de tudo que nós fizemos. Tudo. É aquilo lá. Eu não tenho ideia de como seja. Não, você tem, Tomé. tem que fantástico. rememorar. Este ano tem que Porque rememorar. eu não, É fantástico, né? eu não Não é? participei mais. A gente Nossa vivia Senhora. intensamente as aulas de véspera, como se fosse um evento assim, quase que internacional, né? A gente vinha com aquela garra, com aquela vontade de acertar tudo, de passar aquela energia, até o chazinho, né, Tomé? Chazinho, seu Zé. Não, né? e tudo Era- você programava assim. Era, a Você gente- vai vestir assim, porque a gente você se vai preparava. mostrar na hora do intervalo, olha. Então, assim, a erva, eu trouxe erva cidreira aqui, porque nós pegamos ele já com o chá pronto, né? Tadinho. A primeira vez que ele fez. Ele falou assim, ó, Foi. não fica bravo comigo não, mas eu vi esses meninos estavam muito nervosos. Né? Que graça. Foi Tava mesmo, muito ele nervoso, era esses muito meninos, então eu bonitinho. fiz um chá de erva. Eu falei, Olha. nossa, seu Zé, vamos tornar isso aí tradicional. Aí Então. plantou a erva cidreira no Nacional. Pois Então, é. além de tudo, era da nossa terra, a erva cidreira. Né? E a Então, assim, meninada saiu com um copão de chá, E- tomando e dentro da o bom, sala de aula. você aproveitava
de todos os segmentos, do mais simples É. até aquele que era o professor. Você aproveitava tudo, toda aquela ideia, né? Você, não, vamos sim. Isso daí trouxe a concepção hoje, porque aqui não tem bedel, aqui não tem porteiro, Exatamente. aqui tem os educadores de pátio, tem os educadores da ação pedagógica. E eles se sentiam São educadores, valorizados, né? Né? Não tem aqui a faxineira, não, tem aquela que prepara o ambiente para a educação acontecer. Né? E isso veio daí. É. Isso veio do seu Inácio, isso veio Seu do seu Zé Inácio. Francisco, isso veio do seu Lauro, isso veio de toda essa. Né, que eles eram o quê? Os nossos mais importantes educadores que a gente tinha, porque tudo que a direção precisava, eles traziam. Ali, ó. O aluno, eu sei, traz aqui toda a ficha dele aqui, ó. Sabia tudo de Tudo. todo mundo. É, né? na época da matrícula, o Tomé falava assim, Lenice, você tem que ir para frente, você tem que fazer matrícula. Tá bom, Tomé? Aí o senhor Inácio chegava e falava assim, Lenice, como é que nós vamos fazer a hora que os pais vierem visitar? E aqueles meninos que beijam no pátio, os namorinhos? Eu falava, senhor Inácio, transparência, eles são namorados. E a gente não vai esconder. Aí depois o senhor chama, leva lá na minha sala, eu bato um papo, aí falava com os meninos, ó, selinho, tá? Só. Daqui pra frente não Selinho. pode. E essa E ele era, assim, preocupava com isso, com medo do era pai. outra Eu geração, falei, era gente, outra mas geração, era é outra, normal. era outra, né? Era É. outra. Essa geração da década de 90 até o início dos anos, até o fim da década de 90 é uma geração que é essa, né? Do ensino sério e liberdade, né? E que isso ganhou realmente uma conotação muito forte, né? Desse acolhimento, de compreender, É. de educar, né? De assim, não, aqui eu tenho um limite aqui, E o eles limite é esse aqui, confiavam ó. na Não é assim não. Sei lá na casa de vocês, lá vocês com os Exatamente, era pais, vocês assim. vão, né? De outro jeito. Mas esse era o diálogo, Era. né? Era olho no olho. Era muito receptivo, né, Tomé? É muito acolhedor. Nossa Senhora. Gente, assim, na verdade é isso, né? A gente foi sempre se adaptando aos tempos. Né? Por exemplo, a Eleide, quem que trouxe isso aí? Eu. A Eleide, aqui. Trouxe duas coisas aqui, duas ferramentas Aqui, ó. que te tornaram uma coqueluche. Gente, isso aqui, o que é essa pastinha aqui? Ó? Essa pastinha, ela é a razão início da nossa metodologia. Por quê? Porque nós não tínhamos um material estruturado, nós não tínhamos uma apostila, não tínhamos dinheiro para comprar. Pra nada. Não tínhamos dinheiro para Mas comprar. a gente fazia. Mas tinha aqui a melhor equipe de professores, que Era. fazia o quê? A melhor curadoria, né, dos conteúdos, de tudo, e produzia aula a aula o material que era na medida para o aluno. Então ele ia guardando dentro da pastinha. Isso. O que aconteceu? Essa pastinha que fez um sucesso, mas do tamanho, Foi. não é? E ficou na lembrança de todo mundo. E além dessa E depois a aí... evolução. É. Né? Porque já olha só a evolução. Aí veio essa Essas- pastinha. Olha Olha aqui, só. gente. Lembra disso aqui? Era chique andar Né? com ela, né? Ele? Olha, Nossa. fuzil, isso aqui era... pela cidade. Gente, Era a glória. hoje, evidentemente, que isso aqui é de despachante, né? Mas assim... mas... Aqui também, Tomé. Até a chavinha do Olha, do escaninho. escaninho. O Clayton aí. Você tá Olha muito aqui, o chique. Clayton. É. Quando eu comecei, não tinha escaninho Ah, de mas professor, não. Vanessa, Quando eu comecei, não tinha, não. eu Não, trazia esse as aqui mochilas e teve. deixava lá na diretoria. Eu trazia lanche e não tinha onde guardar, que eu Não sempre tinha. trouxe lanche. Né? A né, Vanessa Tomé? sempre o lanchinho também. Sempre. Dona. Não tinha, não. E aí Aqui eu ela- ficava lá na mesa. Ela tinha coragem de comer um bombom e É. tomar uma coca. E era magrinha. Eu falei, se eu comer, eu fico... Até que um aluno Era do demais. pré-vestibular chegou no final do dia, ele falou assim, Vanessa, você sabe quantas Coca-Cola você tomou Quantas ao calorias? longo das aulas? Falei, não, por quê? Porque a cantina ficava aberta. Então você ia lá, pegava e mandava colocar na conta. E a continha Era foi assim. aumentando. Aí eu falei, não. Ele falou assim, hoje você tomou 8. Ah, Falei, o quê? 8. Então ele contou. Contou. Foi a partir daí que eu me policiei
para diminuir os refrigerantes na sala de aula. Porque eu dava aula tomando refrigerante, fumando e dando aula. Porque naquela época podia. Exatamente. Era. Olha Hoje só que não loucura. pode. Hoje eu não Que fumo, loucura. mas não pode Era mais. Eu era fumante também. Era Tomé normal. também era fumante. mesmo. Era a normal gente- dar aula fumando. E era assim, na engenharia, a gente fazia, eu pegava e serrava cigarro do professor, né? Então, assim, isso era comum, pegava do colega do lado, assim, o isqueiro, assim, era uma coisa assim, que é incabível. No avião, fumava. Podia Era. fumar. Nos podia. ônibus interurbanos, podia Tudo. fumar. Então É. você vê, um aluno prestar atenção no professor e chamar, falar, olha, você viu? Falei, não. Falei, muito obrigada. E os nossos lanches, né? Ó, os lanchinhos. Que gostoso. Você saía da sala de aula cansado. Chegava o cafezinho quente, o chocolate quente, o leite gelado, pão com presunto e mussarela e o pão de queijo. Sempre. Sempre. E tudo de graça, né? Não é de graça, é o Não. funcionamento, né? Não, mas você... Sim. Era o cuidado. Era o cuidado. É uma coisa que eles sempre tiveram Isso, um conosco. cuidado que você tinha com os professores. E hoje o que se vê aqui dentro das unidades, essas 5 unidades do Nacional, né, que hoje nós temos, 2 de educação infantil e fundamental 1, 2 de ensino médio e Fundo 2, e uma de pré-vestibular. Então são as áreas de convivência, né, que expressam exatamente isso. É um local para as pessoas sentarem, descansarem, lancharem, né? Então, sempre tem o lanchinho preparado. E pra você elas lá, pensar assim, né? eu, por exemplo, comecei dando aula, tinha uma sala de exatas, né, Vanessa? É. Uma de humanas e 2 de Biomédicas. biomédicas. Exato. Para você ver, só 4 turmas. E hoje nós temos quantas turmas? Hoje nós Quantas temos unidades? hoje 2.800 alunos no ensino regular. Então, isso para a gente é Da muito educação bom. Que infantil bênção. ao médio. Né? Benção. Então, isso é 2025, nos 40 anos, essa é a marca. E mais É. os 1.000 alunos de pré-vestibular que passam pelo ano aqui, né? Que é uma média hoje. Né? O pré-vestibular já foi bem maior, né? O Foi. pré-vestibular já chegou a ter 2.500 alunos, só ele. Então, À quando eu noite aqui nós comecei, eram tínhamos 24 turmas. turmas. 24 turmas de noturno. De noturno, noturno. com 40 alunos cada É. sala. E a gente dava conta, né? Não Eu tinha lembro, preguiça. Tomé, Essa Quando- época eu já não estava mais, porque Você em estava dois- lá, diretora do... eu estava como diretora. E quando o Olavo, eu não sei, o Olavo teve um infarto, né? O Olavo? Calabria? Quem Não que era foi o o professor? Olavo. Não, não era o Olavo. Não. Quem que era o professor de física que me substituiu? Quem te substituiu? Osmar. 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 Foi o Osmar. Isso mesmo. O Osmar parece que teve um infarto. O- E aí você foi lá em casa e falou assim, Volta. Ele isso passou mal era mesmo, ele passou mal setembro. teve. mesmo. É, Pelo amor de Deus, termina o semestre no foi pré-vestibular. mesmo. Exato. Aí você Lembro voltou. direitinho. Aí voltou. Falei, ó, Tomé, você coloca a aula para mim só 7 horas da manhã e só 1 hora da tarde. Porque E eu ainda foi mais um ano. Falei, não dou conta, não. é um socorro, né? É. Assim, isso aí a gente sempre teve também, né? Depois, não, e o socorro era tão grande que quando ele quis me convidar, Terezinha e ele, para vir para dirigir o ensino médio, eu nem aqui morava, gente. E eu pensei assim, gente, será uma itiutabana, mulher, vir para dirigir, né, o ensino médio? Depois eu falei, sim, eles não são bobos, eles são muito inteligentes. Ele pegou uma pessoa que tem experiência de mais de 30 anos de sala de aula. Quem melhor do que um professor para conhecer a realidade do colega professor, dos pais, desses alunos? Tinha que ser eu mesmo. Eu falava assim, eu tenho que ficar tranquila, gente. Essa confiança é porque tem uma experiência aí posta. E eu assim, gente, quando eu comecei aqui, Tomé, eu fui tão acolhida pelos colegas, mas eu não ousaria falar no nome, porque todos, eu diria que todos, integralmente, faltaram me carregar no colo. Então, eu tenho uma, entre aspas, aqui, que eu tenho que falar isso. Aham. Quando eu comecei a trabalhar aqui, a Vanessa estava mais no ensino, ali no No pré. No pré. pré. E eu também já entrei no pré. Mas logo, logo ela teve que afastar, porque ela era diretora do Zé Inácio.
Você lembra? Aí eu era a única professora e o resto homem. Homem. A escola era mais machista do que tudo. Tinha homem demais, mas nenhum me desrespeitou. Nenhum. Você lembra disso? Lembro. Eu era tratada igual uma rainha. Isso aí, na verdade, assim, Muito para ver bom. de onde vem, É um lema do de onde Um veio o lema. nacional. A diversidade, respeito à diversidade. Né? Nós nunca tivemos problema, Não. né? Tanto que, assim, né, o César Mota, né? Isso. César Mota era reveladamente homossexual, né? E eles respeitavam o e César. todo mundo respeitava, porque assim, a autoridade que ele era. Era. E tudo, e que não. Então, isso nós estamos falando da década de 90, gente, que o Até racismo, 80. né, o racismo, o machismo, né, Tudo. a homofobia estava no horário nobre da televisão brasileira. Isso. Exatamente. O César Mota entrou junto com você, né, Leide? Não, ele é um ano mais velho. Ah, Quando é? eu entrei, ele já tinha entrado em 88. Ele foi no primeira leva de testes. Isso. Primeira leva, isso nunca me mesmo. esqueço. Depois é que bom entrou até que a ele. gente É. reverencie o César, né? A grande saudade do ano de 2024 é a ausência do Ai, César nossa Mota. Senhora. Né? É essa ausência. Né? Nessa comemoração dos 40 anos, nós vamos homenageá-lo. Inclusive, vai ter uma sala, a Mediateca vai ter o nome nome dele, do muito César merecido. Mota. Inclusive, eu quero ver a minha sala, Sim. que você pôs com o A meu sala nome. de Leide Rosa. Eu tenho uma sala de leite. Exato. Ô, Tomé, agora você Vamos- imagina, eu chegando aqui, aluguei um apartamento, e eu falei, eu preciso fazer um convite para alguém vir jantar aqui comigo, o Fernando. Sabe quem foram meus convidados? Uhum. E Leide César e e a Fabiola. e a Fabiola, Olha os só. três. Que maravilha. Então, assim, gente. o César sempre foi marcante. Com todo aquele jeito dele, gente, como ele era. Mas era ele muito- era apaixonante, essa que é a O verdade. César Mota, ele É. era Ele assim, conquistava a gente até pela forma. Não, e a inteligência, muito. a Tudo nele. cultura do Muito cara, crítico, né? né, E Tomé? Crítico, E humilde, É. viu? humilde Atrás daquela e crítica, era um cético, homem humilde. né, com as Muito. coisas, né, e duro com as coisas. Então, assim, não gostava de coisa mal feita de Não. jeito nenhum, né? Não. Então, assim, e o César a gente viu crescer. Eu nunca me esqueço quando ele foi fazer, essa é a história que eu ia contar, quando a sala de testes, a gente punha todo mundo que ia fazer teste Ah. junto, porque todo mundo assistia o teste, todo mundo, lembra? Uhum. Era assim que funcionava. Então, naquele dia eu cheguei e falei assim, como é que é? A galera chegou aí? Não, a sala tá cheia. Né? A Morena me falou que a Morena estava Morena. na portaria, lá na secretaria. A sala tá cheia. Aí eu pus a minha cara assim na primeira salinha assim da México 71 ali, Vanessa. Né? A cara minha ali, falei assim, voltei. Falei, mas quem que é aquele menino de bermuda? Isso. Era o Quem é aquele César. menino- Quem é aquele menino de bermuda? Ele tinha uns Falei assim, 19 aí ele anos. falou, não, é o César Mota, vai fazer teste de literatura. Olha. Eu falei assim, nossa, mas é uma criança, gente. E ele, assim, realmente... E chegou Hora chegando, que- né? Né, porque eu ia Despontou. chamando, né? Eu fazia muito isso que a Leide falou, né? Quando percebia o tino da pessoa, assim, não deixava ele muito tempo. Não Não precisava deixava ele terminar. muito tempo. Já parava o cara para parar. Tá bem, né? E aí o César Mota me chamou tanta atenção com a aula dele que eu deixei enrolar uma meia hora de aula. Foi. Eu Entusiasmou. esqueci da coisa, que eu fiquei fascinado com o que ele estava fazendo ali, né? Ele fazia a gente entrar dentro da história. A literatura para ele era uma coisa muito perfeita, né? Eu sinto muita saudade dele. É Nossa. Eu também, faz Leite. falta, mas assim, será sempre eterno. Ele é eterníssimo. Essa, né, a vida, né, de tantas pessoas que deixou essa plantinha aí que o César Mota, né? É. Mas então, assim, esse DNA, né, dos professores, né, isso que foi construído, isso que essa paixão, né, que eu percebo no olho, né, eu vejo até hoje o olho de vocês aqui, esse brilho, né, Brilho, né? que Nossa. né, A hora que eu é. vi o Tomé, eu falei assim, gente, quantos anos que eu não vejo Muitos o Tomé. anos. E que delícia, meu, um abraço assim Nossa. daqueles que a gente, Oh. não é? E o Tomé, eu vou chorar. Eu falei, não, você não chora não, porque você é mais novo do que eu. Mas a emoção toma conta Nossa, da foi. gente. Olha, né? não, é muita, nós rodamos muito, gente, né? Eu tô Nós muito. rodamos muito, assim, nós somos dessa sala de aula aqui,
Nunca me esqueço quando chovia, né? Nossa, E tinha goteira. lembra? Nossa. era É. goteira para todo mundo. Aí a gente saía buscando os baldes, colocando, falou, gente, ó, desloca aqui e tal, né? Mas mandava ver com a energia que tinha lá, a busca do conhecimento daquela molecada. E assim, e que cada fera de professor, né, gente? Era um Assim, momento mágico, né, fera, Tomé? né? Era. Assim, olha que A nós... gente se doava mesmo, Mesmo. de corpo e alma, Tomé. Exatamente. Era De mesmo. corpo Essa e alma. primeira equipe de professores, eu nunca vou me esquecer dela. Nunca vou me... que a gente foi selecionando, né, no tempo, né? Mas a original mesmo, que nós selecionamos lá, nós mandamos, né? Essa história é uma história... Ela a tem gente- que ficar a gente guardada. só tinha o supletivo, É. né? E a gente ia lançar o pré-vestibular. Então a gente já ia migrar aqui para México, 71, ia sair da Caiapônia e vir para México, né? Então tinha que ter uma equipe de cursinho. Mas tinha que ter uma equipe de cursinho que fazia frente, o ângulo, o objetivo, eram puta de escolas fortes pra caramba, né? Então a gente precisava de buscar nomes, né? Eu falei, nós não vamos poder ter esses nomes. Então o que nós vamos fazer? Vamos construir da base. Nossa. Vamos construir da base. Então nós inventamos um teaser que a gente colou em todas as escolas, na universidade, tudo que estava chegando, um grande grupo de São Paulo, que ia lançar uma escola. Né? Eu e Fernando, né? Então, assim, e mandava o currículo para uma caixa postal. Gente, 1.500 currículos, porque a gente falou também que ia selecionar ao mesmo tempo monitores que estavam no 7º período para frente da universidade, que na verdade eram esses os caras que a gente queria buscar. Né? Eram eles que a gente queria para ser professor. Né? E de onde veio o João Vilela, de onde veio o Sérgio, de onde veio esses caras que, né, assim, a gente montou a primeira equipe base, veio dessa seleção. Vilela eu encontro O direto. Vilela. Então, mas o que? Eram todos assim, quando ele mandou telegrama para eles virem fazer, toda uma encenação. Eles foram chamados para aula teste, nós alugamos esse galpão da Caiapônia, não era lá a escola, não. Nós alugamos aqui para poder fazer o teste, né? Porque nós não podíamos contar. Chegando em São Paulo, né? Aí nós éramos eu, o Fernando, o Evandro, que era um professor de matemática, que está lá hoje em Patos de Minas, Leonardo da Vinci, que é um grande educador. Esse cara dedicou muita energia nesse nascimento do Nacional. Ele nos ajudou muito. O Evandro e o Baby, né, que era de Química, que era outro cara também que nos ajudou. Então, nós éramos a banca. O Paulo Biagi, eu, Baby, Fernando e o Evandro. E os professores dando aula teste lá. O cara trouxeram a aula pronta, bonita. Né? Selecionamos uma equipe Caprichava no quadro, né? assim, de 50 testes, nós selecionamos 13, mas cabeceira. Né? E nós começamos com eles. Só que 80% vingou e aí não faltava o português melhor, né? Que nós socorremos com a Janice um tempo, depois veio a Ileide, né? A Vanessa na física, porque o cara que a gente tinha selecionado de física, ele formou em engenharia em 1 ano e foi embora. Falou, não, agora eu parei. Aí fui buscar a Vanessa, né? E buscar na escola estadual, né? Que assim, era um professor, falei, não, vai virar aqui professor de cursinho aqui, vai virar, nunca tem aula disso aí, né? Foi. Vai virar, né, Vanessa? Como é que foi aquela coisa, primeira vez lá? Nossa! Tomé, eu lembro que eu cheguei aqui, eram às 6 horas da tarde. João Costa me colocou na garupa de uma moto, nunca tinha andado de moto na vida. Mas eu tinha que voltar até 6:20 para o colégio, que eu tinha que dar aula à noite. Aí eu vim. Ele falou, não, vamos lá. Aí vim, você falou, não. Faz engenharia? Até que período? Eu falei, até o 7º. Larguei. Estou fazendo matemática. Não, então tá. E assim foi. Mas primeiro eu formei em física. Formou em física. Eu peguei o primeiro diploma da matemática, depois eu formei em física e nem terminei a matemática. Nós meiávamos a física, né? A Vanessa pegava 2 frentes e eu outras 2 frentes. Então, assim, eu pegava mecânica e termologia, a Vanessa pegava
eletricidade, ondas, acústica, né? Eu pegava hidrostática, gravitação, mas éramos nós dois. A hora que a gente via que estava faltando um conteúdo para dar, quem que vai dar? Não, sou eu, você dá esse conteúdo e você esse. Pronto. Quantas vezes eu ia nas casas, né? Eu ia lá na sua casa comer pão de queijo e preparar a aula, né? Era dureza. Conhecia a família da Vanessa E quando inteira. você inaugurou lá no shopping? O shopping. Gente do céu. O que foi Como o shopping? que nós Nossa. trabalhamos naquele O shopping, o Center Shopping ia nascer. Né? Isso. E qual é a história real disso aí, né? O seu Dilson, ele tinha mandado carta para todas as escolas grandes de Uberlândia, querendo escola lá, né? Então eu fiquei sabendo disso de orelhada, né? Falei assim, pô, ninguém desses caras querem montar a escola. Eu fui lá bater na porta Eu quero. do filho do seu Dilson, que era quem tá no ESIM. Nunca me esqueço disso aí. Eu falei assim, olha, cara, nós não temos dinheiro não, mas nós vamos montar uma escola potente dentro do seu shopping. Nós vamos montar uma escola muito potente aqui. Vai ser a primeira experiência de uma escola num shopping, né? E no que eu conversei com ele, quando eu estava saindo, assim, tem algumas coisas na vida, a gente tem que acreditar realmente que tem alguma... Porque assim, eu falei assim, Nada é eu por estava acaso. saindo de lá, ele me ouviu e tal, mas assim, sabe aquele negócio? Eu falei assim, eu acho que ele não comprou a minha ideia. Não sei se você está acreditando que nós vamos botar essa escola daquela estruturinha, porque a gente tinha uma estrutura muito... E a gente precisava, na verdade, liberar o espaço na México para crescer o ensino médio que precisava. Isso. Né? Uhum. E o shopping para abrigar o cursinho, para separar. Então, na saída, quem que eu encontro? Na saída, quando está saindo da conversa com o Essinho, encontro o Pedro Naves, que era o dono dos cinemas do shopping. E ele pega e vira pro Essinho e fala assim, esse camarada aqui é o cara mais empresário que eu conheci, estudante nessa universidade. Ele montou uma sessão de cinema na época do DCE, que isso não existe até hoje, né? Que era a sessão arte. A gente rodava a noite inteira, filme Cidade das Mulheres de Fellini, né? Rodou era uma sessão de 11 horas. Às vezes tinha 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, ficava a noite inteira. Então uma fita baratíssima que não custava nada para o cinema era um lucro total, né? Então, assim, ele amava aquele projeto, que era uma vez por semana, tinha a participação dos estudantes na universidade. Então, esse cara falou pro Essinho, assim, sobre isso daí, né? 2 dias depois ele me chama lá e fala assim, quanto é que você precisa para fazer a sua escola? Aí você traz o projeto, né? Nós vamos fazer, certo? Então, assim, fomos pro shopping, né? Foi a primeira experiência de uma escola num shopping. Nós uniformizamos, lembra aquilo lá? Ficou muito lindo. Nossa. O superintendente do Center Shopping várias vezes me falou que o Nacional foi o responsável durante os 4 primeiros anos pela existência da Praça da Alimentação. Porque eles alimentavam lá. Era lá. E eu saía na porta, porque aí eu tinha, por exemplo, eu ia dar aula lá no shopping, terminava a aula, por exemplo, 10 para as 11. Eu tinha que estar aqui 11h10. Aí eu chegava na porta, já estava o táxi. Nossa, e era Lembra, tinha que fazer a ponte, né? México e Center Shopping. Center Shopping. E a coisa foi crescendo naquele Center Shopping, né? E a Fabíola, que veio ser professora, foi aluna no shopping. Então, foi e mesmo. assim, a gente vivia perigosamente, né? Porque, e a época que introduziu a internet, Tomé, Jesus. eu tive que fazer terapia, eu tive que fazer acupuntura. Eu achava que eu não daria conta. A Ileide chegou a pedir para sair. Eu pedi. Não, isso aí, para. Tomé, me manda embora, porque eu não vou dar conta. Que zona de conforto que nós estávamos e nós tivemos que sair. A Foi inovação. fantástico. Depois, a hora que eu chegava ali para dar uma aula naquela sala panorâmica, que eu jogava aquela música o PowerPoint, eu falava, gente, eu tô arrebentando. Valeu a pena tudo que eu passei. Ele ainda falou para mim assim, para com isso, eu não vou te mandar embora. Eu falei, mas eu não vou dar conta dessa internet. 97, mergulho Nossa tecnológico da Escola do Futuro nos Estados Unidos, vou eu e o Stécio para lá, né? E a gente volta com ideias de... Porque assim, o país de ponta no mundo não está usando.
essa tecnologia direito na sala de aula. Nós vamos Mas- ensinar. Montamos uma intranet, viramos provedor de internet, não sabíamos nem por onde passava aquele negócio. Né? Sabia nada. Mas a gente sabia Depois, que tinha que ter você um provedor. fez? Você pôs com a pessoa inteligente que sabia dar aula, colocou uma sala e nós todos somos Vou alunos. fazer. Exato. E Aí eu trouxe penso- o Falcão, lembra? Todo Trouxe uma mundo, equipe de Falcão. tecnologia toda para dentro. E aqui, sabia né? tudo, né? Gustavo Baile, olha aqui, Gustavo Baile está até aqui numa Gustavo, foto é dessa mesmo. aqui. É mesmo, tinha o Filho Filho da Gustavo. Lídia. E a- Eu ainda sou daquela época, Tomé. Giz e Guspe. Eram os 3 sentidos. Era. Ler, ouvir, escrever. Então a gente tinha que passar resumo no quadro negro, giz. Eu andava de rabo, batia assim na cabeça no intervalo de cada aula para sair o giz. E todo início de semestre, você fazia o encontro, sempre em outro lugar, 2, Era. 3 dias seguidos, Gostoso, né? Sempre. sabe? Para iniciar o semestre. Aí Essa é passava a tudo. semanaça, né? A semanaça ela é uma realidade até hoje. Então, Até essa hoje. é a estrutura, né? Uma semana de preparação, nós não abrimos mão de reunir o grupo, pensar a escola juntos, né? Que veio daí, né? Essa visão de uma escola democrática, essa visão de uma escola que seria construída pela mão de todos, né? Com design participativo, que hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe toda a formulação que é o nacional, né? E o seu design participativo, a escola democrática, a escola toda a estrutura que ela tem, ela veio dessa compreensão que vocês foram professores para mim, né? As confraternizações, que delícia que Nossa. era. E, Tomé, Não e eu, faltava ninguém. Não, todo mundo vinha alegrinha. eu ficava vendo assim, as regras de convivência que a gente criava, não era a gente, era junto com os alunos. Era. Então, essa participação, o aluno vestia aquela ideia, porque ele ajudou a fazer. Aí, no final do ano, a gente avaliava o que foi bom, o que não foi, o que tem que mudar. Esse aluno envolvido, gente, em regras de convivência. Então, ele comprava a ideia, não é? Então, Não e é- hoje Nós não estávamos impondo nada, a gente estava Não impunha conquistando nada. aquele espaço essa ali, foi né? a construção, né, Foi. Nilce? Essa foi a construção. No pré-vestibular, foi tentar ensinar o filho da Ileide, o Robson, uma parte da eletricidade, porque os dedos dele Era. é tudo dobrado para trás. É mesmo. Como que eu conseguia? Eu tive que mostrar para ele. Eu não Inventar. sabia disso, não. Foi, pergunta para ele, para você ver. Os dedos dele Vocês não querem um são pouquinho É, mais de meio café também? tortinho. Ô, Gabriel, um É pouquinho tudo mais torto. de café. Eu pra E também aí tinha quero. que ficar É. retinho e ele não conseguia. Aí ele ficava Gente. com o dedo. Como é que dava a regra da mão esquerda, a regra da mão direita? Não tinha jeito. Foi a coisa mais difícil de ensinar essa parte da física para ele. Tomei, tem uma historinha também que eu vou contar bem rápido. Sim. Que depois o Clark e o Robson passaram no vestibular e veio o Chico para a escola. É. Ele estudava no Messias e à tarde ele vinha para cá, né, para fazer o extra. Aí, bom, ele terminou o colegial lá no Messias Pedreira e veio para cá. Aí estava difícil, tudo difícil, grana curta, né? E aquela correria. E você falou assim: você trabalha na cantina e estuda de graça, mas você trabalha na cantina. Aí eu ficava com dó, porque 7:50 ele tinha que sair da sala de aula para abrir a cantina, junto com o negativo. Você Pois é. Aí veio o simulado. No primeiro simulado, ele passou em primeiro lugar para medicina. Você lembra? Lembro. Aí o Tomé me chamou na sala do diretor e falou assim: ó, o Chico não trabalha mais lá na cantina. Você lembra disso? Por isso que eu sou grata. Aí eu falei, mesmo? Ele falou, não, ele passou em primeiro lugar na medicina. Ele vai passar, agora é na federal. Eu falei, nossa, mas ele tá jogando assim, alto, né? Aí eu cheguei lá em casa e falei, Chico, o Tomé disse que não é para trabalhar mais lá na cantina, não. Ele falou, não, mas já acostumei. Eu falei, não, agora você não vai trabalhar mais, você vai só estudar. Pois passou, você lembra?
no segundo vestibular, não, no primeiro vestibular. Passou, acho que de primeira mesmo. Foi Acho em que de 10º primeira. lugar, com 120 questões, não era? Não Não era 90, não, era acho 120. que eram 120 ou 110 já, porque teve Isso. vários formatos, né? E Diferentes. 5 em português, né? Se não tinha um fechasse mínimo, tinha nota os mínima. 5 em português, você não passava. Tinha nota mínima matemática e português. E português. Né? Tinha que ter. Né? Tinha que ter. Então, assim, quem mais apanhou aqui foi o Robson mesmo para entrar, né? Por causa do 5 Demorou, de português. Né? E aí, assim, essa gratidão que ele tem com a Vanessa, que ele expressa isso. E eu o também tempo devo todo. também essa gratidão com o César, César. do César Mota. Eu e ele terminamos de fazer a prova, e eu olhei e falei assim, César, o Robson não passou. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, essa questão de concordância verbal ele vai errar. Mas eu fui em cima. E já estava errado, porque eles tinham marcado, por exemplo, letra B, mais ou menos, e era a letra D. Eu falei, vamos lá em casa, porque aí a gente contesta, né? Cheguei lá em casa, ele estava com cobertor e travesseiro em cima da cabeça, chorando, porque ele fechava matemática, química, física, tudo ele fechava. E o E o português? danado da Português, nada. Ele tinha feito 4 questões. 4. Oh, meu Deus. E aí, essa questão que realmente a universidade anulou, deu ponto, o 5º ponto. Isso, aí eu e o César voltamos, sabe que hora que nós saímos de lá? 9 horas da noite. E o Arquimedes, que era o reitor. Mas ele foi tão educado que ele deixou a gente contestar até eu mostrar por A mais B que a questão estava errada. Quando Não, eu essa terminou, Isso aí, inclusive, a universidade precisa recuperar. eu acho também. Eu tenho que, essa semana, inclusive, vou ter uma audiência com o pró-reitor acadêmico da universidade. Porque, assim, precisa retomar isso, né? Era Assim, bom. a gente tinha um relacionamento com a universidade, né, que a universidade nos chamava para debater, E era ajudar, sadio, né? projetava o vestibular Era. com as coberturas, com tudo. Já de Paulo Carvalho ia em todos os programas, de todas as rádios, né, porque o Nacional fazia, e aí as outras concorrentes também. Então, assim, aquilo projetava a universidade, né? Então, assim, e a gente tinha... Nunca me esqueço, o Zé de Paulo, desde que o Nacional tinha meia dúzia de alunos, ele vinha buscar no balcão aqui o gabarito. Isso Olha, mesmo. Ele mandava buscar, né? Então, Eu acho que teria que voltar isso aí. isso é um diálogo que tem que Muito continuar. Muito bom. tempo né? que parou com Ah, isso. tem, assim, olha... Uns 6 anos já, não né? tem, nem mais de leite. Não, Na tem mais, verdade- porque quando eu retornei, em 2000 e... Não é que é em 98, É, né? na verdade, desde Já não tinha. a segunda gestão do Nossa, Arquimedes, no fim dela, naquele momento ali, já na segunda metade do próprio mandato, do segundo mandato dele, que era o Sidney, presidente da COPEB, mesmo? tudo e tal, aquilo ali afastou todo mundo, não chamou mais a escola para o diálogo, as coisas se fecharam. Gente, era dali uma pra frente. riqueza, era Porque crescimento. Era um cursinho debatendo com o outro, sabe? Até chegar. E num não existia acordo. briga. Não. Ali você mostrava que sabia, o outro mostrava, chegava numa conclusão e fechava a questão. Exatamente. E ele tinha liberdade com o próprio reitor. Exatamente. Ele chegava na sala para conversar com a gente. Não, as escolas eram respeitadas. Respeitadas, e nós né, na também. sua plenitude, né? E assim, isso era um ganha-ganha para todo mundo. Eu falo, ó, hoje o vestibular tem 20 mil inscritos. Nós tínhamos 20 mil inscritos naquela época. Né? Então é muito pouco isso que muito nós pouco. temos hoje para uma universidade Pelo que federal já de foi, Berlândia, né, também. Pelo que já foi. Né? Então, assim, temos sim que Retomar. e recuperar essa força que é a Universidade Federal de Berlândia, né? Que é também a nossa matriz, né? de existência, se E o bem que o tanto que a Nacional gente- sempre também o quê, né? Sempre pensamento grande, né? Gente? Sempre projetava o aluno para ir para a Unesp, para ir para a USP, para ir não para era a só aqui. para ir na para o ITA, cidade. né? Aprovamos 4 no ITA na década de 90. Foi. Chegamos a receber carta de recomendação do ITA. Que falou, No pô, Mackenzie, né? né? Mackenzie também. não, Todo nas- lugar. nas grandes universidades, FAAP, Mackenzie, São Paulo, né? Que desde a época eram as grandes universidades privadas, com muito pouca gente que podia, né? Inclusive as PUCs, né? Mas ia para a universidade pública, né?
que isso é a grande parte que a gente... Isso daí é o que hoje, né, olhando para o dia de hoje, que nós temos cada vez nunca perdeu, né, essa dianteira nos processos seletivos e tudo, que a gente aprendeu muito com isso daí, né? Passamos por todas essas mudanças, do programa de avaliação seriado, né? Tudo. Né? Entra programa seriado, sai programa Sai. seriado, entra programa seriado com cota, né? Sai programa seriado com cota, vem Enem, né? Vem um Enem que a gente nem sabia o que ia Não, ser. nem como né? que era. Mas o quê? Sempre o quê? Chamava o grupo, chamava formações, estudávamos, né? Pra saber, Reuniões pra fazer extraordinárias. a solução. Nossa Senhora. Não é? Você lembra? Mas feito. Ligava, vem para a reunião agora, porque tem. Senhor Jesus, o que será hoje? Não é difícil? Mas a gente largava tudo, Tudo e vinha. tudo. Exato. Trabalhava sábado de manhã, de tarde, domingo de Domingo. manhã, de tarde. Não, era inacreditável, era incrível aquilo É. lá mesmo. A gente marcava aqueles aulões aos domingos com os Isso. alunos, galotado o dia inteiro. E Né? eles com as carinhas boas, né? Nós Eles também. não gostavam de ir embora. Não. Né? E aquelas loucuras daquelas. Quando o vestibular era de manhã, Vanessa, as aulas de véspera à noite. Hein? É mesmo. Lembra É disso? mesmo. Lembro. As aulas de véspera à noite, e o povo empolgava, ia até 10 horas da noite. Falei, gente, para com isso aí, que a gente tem que mandar o Também aluno chegava, dormir. ó, Nós vamos dormir, gente. Vamos sair da sala, gente. Vamos Vamos embora. sair, tem que entrar o outro. Sensacional, coisa, né? Foi muito bom. Eu Muito acho bom. que. Acho não, tenho certeza que o Nacional deu chance para todos nós crescermos, principalmente como pessoas humanas. Eu tenho É. certeza disso. Porque você ter competência naquilo que você faz, isso aí é fácil de adquirir. E valorizada, né? Agora, você crescer como pessoa humana, a chance foi muito boa, é uma oportunidade única. Eu tenho uma gratidão eterna. Eu falei para ele a gratidão, porque eu fui muito valorizada aqui dentro, também. graças a Deus, Muito. e muito respeitado. Eu também Isso fui. de verdade. Né? Eu só deixei porque eu fui ser diretora. Isso. Porque senão não teria saído. Né? Ah, mas lá Tá você bom. já Não estava lá. teria saído. de Assim, quanto tempo? E na verdade, assim, vocês foram os meus professores. Todos esses professores foram meus professores também. Né? Porque é essa grande compreensão que a gente sempre teve aqui. Né? Que, aliás, que passamos por muitas dificuldades juntos, né? Nós passamos do nascimento, aí veio uma parte de bonança, vem dificuldade, né? Sai governo, Sarney, É. entra Collor, Nossa. paralisa a nossa conta, a escola não fica sem caixa para operar, professores ficaram sem receber quase um Ficamos ano. sem Aí, receber. ó. Lembra? Te falei? Lembro. Né? Eu Lembro. contei para elas que eu fiquei sem receber. É, Nós minha ficamos sem gente, ó, receber assim, num... Plano É, Collor, tinha, plano não tinha, Collor. fechou tudo. E aí você Sacou ainda o dinheiro falou- da poupança, da conta Da conta. corrente. Limitou a 50 mil dinheiro, 50 dinheiro lá na época, né? Que eu não me É. lembro mais o que era Cruzeiro Cruzeiro novo. Né? Então limitou e bloqueou a nossa conta. Aí nós ficamos sem poder pagar professor. Nós tínhamos Não, vendido nossa o Senhora. curso à vista. Nossa. Tinha dado um boom de 1.150 alunos supletivo. Nós estávamos com casa cheia e sem dinheiro Sem para dinheiro. pagar nem professor. Mesmo E a gente assim, confiou. continuou. E a gente confiou, né? O que é que foi? Reuniu a equipe, falei assim, olha, nós vamos ter que reter o salário de vocês, porque nós não podemos perder esses alunos aqui, né? Quem não puder, eu me lembro, nunca me esqueço, tinha um professor que era casado, tinha filho pequeno, falou, pô, eu era um único, falou, eu não vou poder, era um de física, inclusive, eu não vou poder. Eu falei, não tem problema, a gente te cobra. Mas os demais ficaram, abraçaram o negócio, É. né? E a gente foi pagar anos depois, inclusive esse dinheiro que ficou retido aqui, né? Anos depois, com a entrada da Terezinha na sociedade e tudo, Para dar né, um. que foi o que deu o gás para poder pagar os professores. Mas assim, dessas crises saíram os momentos de muita fortaleza. Nossa, né? muita lição. Muita fortaleza, Muito né, bom. passando pelo shopping, depois em 96, nos 10 anos, né, o Nacional volta, o shopping tinha
sido muito bom, muito legal, importante para o crescimento do Nacional, mas aí já estava também ruim para o shopping o Nacional. Chegamos num grande acordo, reformar o nosso prédio aqui todo, né? Pra gente Fez poder a sala desocupar, panorâmica, para a né? gente poder desocupar. E voltamos a concentrar em 96 tudo aqui na México novamente, lembra? Então, inauguramos, então aqueles 10 anos, né, que inclusive foi com o Sai Guarabira, a festa dos 10 anos do Nacional, né, que sempre teve essas marcas, né, gente? Sempre essas marcas, né, nos 10 anos da escola. Aí você montou aquela sala panorâmica. Nos anos Mudou 2000. tudo. Nos anos 2000, É, cursinho para vestibular. Saímos do cursinho de 40 alunos por sala e fomos para o cursinho de 120 alunos por sala. Uma sala panorâmica, com uso de tecnologia. PowerPoint. Né? Então, aí, na verdade, o PowerPoint. Então, nós substituímos. Qual era a ideia? Nós vamos o quê? Gastar menos tempo no cumprimento do programa e vamos ter mais tempo na retaguarda dos alunos, porque onde eles aprendem é estudando. Né? Onde eles aprendem é lá na hora que a gente dá a monitoria. Porque os recursos permitiam isso. Então, né? salas maiores para depois atender o indivíduo. Não é? Então, essa foi a grande. E aquilo foi o passo decisivo para nós nos tornarmos aí a liderança absoluta, né? Nos resultados do vestibular que a gente hoje acumula até hoje. Né? E os trotes, Tomé? As peças de aprovação, né, Vanessa? Nossa! Como que a gente entrava no A cadeira do dentista. A cadeira. Eu dando trote, era eu que cortava o cabelo do pessoal. De onde vem? Até hoje. Né? De onde vem? Até hoje. E jogava tinta nos mini-credos. Eu tinta, era né? a pessoa que cortava os cabelos. Então, todo mundo tinha que sentar na cadeira. Atrás da bandeira, né? Bandeira do Nacional. E aquela festa toda. Era uma cerveja que os pais vinham tomar. Porque não era problema, gente. Chopp à vontade. Mas a moça era para os pais, né? Era. Para os pais e os universitários. Eles mesmos não. Eles ficavam tão eufóricos. Que não queriam saber nem de beber. É uma coisa. E hoje, evidentemente, os tempos de hoje é inadmissível. Não permitem. Não tem jeito, né? Mudou muito. Eu tenho que mudou aceitar, muito, né? inclusive, a maturidade, né, dessa juventude e tudo. São outros tempos, né? Mas é uma. A gente sente. Né? Esse é o choque de. Nós passamos aqui por 4 gerações. 4 gerações. Então, evidentemente, cada uma tem a sua característica. E agora nós estamos diante aprendizado, de um outro tempo. Né? De um outro tempo. Do tempo da geração da era digital. Né? Do significado disso. De nós realmente compreendermos. E tanto que esses meninos são inteligentes, né? São muito. Para mexer com esse... As gerações, elas vão, assim, a inteligência humana só vai evoluir. Né? Essa é que é a grande questão. Gente, mas eu acho que tá bom, nós estamos caminhando aqui. Evidente, não tem fim essa história. Não tem. Se a gente ficar aqui, a gente conversa com ele. Eu queria que cada um de vocês deixasse assim, um recado para essas novas gerações que estão aqui dentro do Nacional. Agora, depois, hoje, eu queria ver as fotos. Não, essas fotos aqui, ó. Elas são assim muito especiais. Aqui a Vanessa está aqui nesse grupo aqui, certamente, ó. Vanessa, você está aqui. Essa aqui é 98, ó. Isso aqui é 98 que a gente fazia essas grandes. O Altair, né, fazia aquelas peças. Era a gente mesmo, passava a noite lá montando, e aí às 7 horas estava lá recebendo aluno. Né? Pior que eu não me achei aqui, não. Quando você fala para deixar uma mensagem, eu acho que o Nacional é memória. São memórias. São memórias. São muitas memórias. E a gente, assim, se sente tão leve aqui. Eu falo que o Nacional faz de coisas simples, momentos simples, significativos. E, assim, que o Nacional nunca perca essa característica, porque é isso que nos envolve, é isso que nos acolheu tão bem. E que esse Nacional continue por muitos e muitos anos e com toda essa força, com toda essa energia, na certeza de que o caminho está certo. Esse é o caminho do Nacional. Legal. Bom, para mim, o Nacional foi a minha vida durante muitos anos. Foi aqui que eu aprendi a viver, foi onde eu aprendi
outros lados da vida que, como eu vivia, eu não teria oportunidades, sabe? E eu tenho o Nacional no coração e vou morrer com ele no coração. Porque ele foi a minha vida. Legal, viu? É o meu parâmetro de educação que eu tive foi aqui. Foi um parâmetro muito, muito bonito. Porque aqui a gente ensinava como a gente sabia, os alunos aprendiam. E isso retornava para nós. Então, foi a minha vida, em termos de educação, foi no Nacional. É a paixão mesmo, né? A paixão, aquilo Tomé. que é contagiante, né? Que energia que a gente recebia mesmo, de como voltava, né? Como era devolvido para nós, assim, Tudo, sempre, né? tudo E é devolvido. isso que se traduz nessas novas gerações hoje. É né? o mais importante, né? E você, Leide? Você sabe a palavra que eu tenho, né? Quando você fez o slogan, educação para sempre. Olha, educação para sempre. É essa educação Sérgio para Evangelista, ele que trouxe Isso, essa, né? isso. Sintetizou o que seria o nacional. Né? É porque você, às vezes, você pensa assim, qual a palavra que eu tenho, eu e Leide, né? Gratidão. Foi um momento que eu precisava, eu estava acabando de formar e as portas se abriram para mim. E você, como sempre, na frente, né? Então, eu tenho essa... Quando você falou que você aprendeu a viver aqui, eu fiz isso. Aqui meus filhos começaram e hoje a família inteira está aí. Então, eu tenho a palavra comigo, gratidão. E eu aprendi a viver aqui nesse Nacional. Eu aprendi a trabalhar muito. Trabalhei sob pressão e aprendi. Porque as reuniões extraordinárias, você tinha que sair e vir. E isso me fez eu crescer. Me fez crescer. E cresci. E o Sr. Luiz Carlos, marido da Carmen, Senhor Luiz Carlos, foi uma pessoa que olha, lembrar outra mulher eu importante. fiquei tão feliz que eu me achava que eu não sabia. Quando ele falou essas palavras para mim, que ele falou assim, eu te analiso como uma sintaxe. Você é uma pessoa que vai longe. E eu fui, porque de 89 até 2015, mais ou menos, me aposentei Aposentou aqui. Né? Então, eu sou muito feliz, aprendi muito aqui, eu tenho uma gratidão enorme pelo Nacional e quero que meus netos e bisnetos estejam aqui sempre. Porque aqui eu sei que tem educação para sempre. Porque eu trabalhei aqui, eu sei que aqui é o Nacional. É a raiz. Né? Essa aqui é assim, a minha alegria hoje de começar esse programa com vocês. Né? Assim, muito grato mesmo assim, por vocês, pela vida de vocês aqui, dentro da minha vida, né? Do Nacional. Né? E de tantas relações que se entrelaçaram aqui, que teve esse ponto, né? De partida todos, né? E essa galera toda que vai passar por esse programa aqui, eu já quero adiantar vocês que não vai acabar assim essa relação de volta aqui, essa volta de vocês. Esse ano nós teremos vários momentos aqui. E uma energia gostosa, né? A gente vai construir, vocês vão acompanhar, vão difundir esse programa. Nós vamos buscar as histórias de todas as pessoas que passaram por aqui pelas grandes redes sociais, né? E que nós vamos lançar aí, vai ter um locus que nós vamos receber, né? Tudo que ele tiver lá, o depoimento dele, a foto da época, o vídeo, para gravar, para poder falar da sua época, né? E nós vamos difundir isso ao longo desse ano e com outros tantos programas que nós faremos aqui envolvendo tantos outros personagens importantes, né? Professores, colaboradores. Quantos médicos nós formamos, né? Os ex-alunos, os médicos. Hoje, Senhora. uma comunidade aqui, hoje nós temos quase 400 pais ex-alunos da escola. Hoje, matriculados aqui.
Olha. Então, olha aqui é uma, né? Então, todos essas famílias, essas pessoas, esses personagens que vão inspirar, né, contar essa história desses 40 anos do Nacional, porque assim, essa escola que faz sentido em 2025, que aponta para esse futuro, de formar realmente esse cidadão contemporâneo nas 10 competências da base curricular, né, da importância disso, do acompanhamento desse momento, né, na formação de ponta a ponta, a pesquisa na infância, a pesquisa nós nos transformamos nisso que vocês falaram, nessa coisa do humano. Com 25 anos, nós escrevemos a nossa causa, a nossa vida. Vocês participaram dessa construção. Né? A nossa causa, a nossa vida, promover o bem comum por meio da educação. Esse é o nosso propósito. Com o melhor compromisso de cuidar de si, cuidar do outro, cuidar deste lugar. Então, com respeito à diversidade humana, com respeito ao desenvolvimento da cultura e da tecnologia, né? Com respeito à ciência e à nossa própria história, né? Que é o que nos conduz. Então, esse texto, com 25 anos, ele traduziu a nossa vida. E foi quando nós chegamos na educação infantil, olha que coisa linda, gente. Né? Que assim, que foi quando completou. Né? Parece que aquilo, fechou, essa né? construção fechou. Fechou o ciclo. E de lá para cá vimos reconstruindo essa escola pertinente, respeitando uma escola de direitos, que respeita o desenvolvimento do ser humano em cada uma das suas faixas etárias. Criança, né? Então o projeto eu em, eu com, eu para. Né? O programa tem jeito sim, né? Que dá substância a tudo isso que vocês lindamente ajudaram a construir. Muito obrigado. Viu? E salve o Café com Tomé aqui, vocês inauguramos com chave de ouro. Viu? Que bom, obrigada. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Né? E viva! E vamos em frente. Vamos sim. Seguindo em frente.